olá, estamos começando mais uma edição do nosso Mundo da Criança aqui pelo seu Canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação. Mundo da Criança, sempre com Pimenta, Pimentinha no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. Hoje vamos falar de um assunto muito importante e muito atual. Você vê que eu estou até meio gripado aqui? Pois é, né? Vamos falar sobre o vírus influenza e a gripe aviária. E os riscos para os humanos. E essa relação toda é gripe para tudo quanto é lado agora, mas ele já está aqui, professor Dr. Francisco de Agostinho Júnior, comandante desse programa. Muito boa noite. Marcos Vinícius, muito boa noite a você, telespectador, que inicia com a gente o programa O Mundo da Criança. Você, Marcos, certamente, como jornalista brilhante que você tem acompanhado aquilo que tem sido mencionado na imprensa e que algumas situações, algumas regiões do país têm enfrentado, que é a gripe aviária. E aí nós vamos trazer uma conversa, uma orientação a respeito exatamente desse assunto, para localizar aonde que nós, então, como humanos, corremos algum risco em relação a essa gripe aviária. Gripe aviária que, é claro, não é um problema pediátrico, a gripe aviária das aves, é um problema veterinário e um problema de saúde pública, assim, distante daquilo que nós podemos trabalhar. Mas, de qualquer forma, o vírus influenza é sempre um vírus que traz para a criança uma preocupação muito grande. Nós temos a gripe H1N1, H2N3, e esses vírus acabam trazendo um potencial de risco para a criança. E aí a pergunta hoje é assim, mas e aí, eu vacino para a influenza e qual o meu risco que eu tenho em relação a essa gripe aviária? Então nós colocamos como título, Marco, vírus influenza, que é o nosso tema, que nós estamos acostumados como pediatra a trabalhar, a cuidar das crianças que ficam doentes com esse vírus. Gripes, assim, fortes, com febre alta, com uma situação assim importante. Então, a gente olha muito para esse vírus influenza. Agora surgiu gripe aviária. Gripe aviária. Riscos para humanos? É uma interrogação que nós colocamos. E esse é o tema do nosso, como você bem mencionou, é o tema do nosso programa de hoje, nessa sexta-feira, falando então e procurando trazer algum conceito, alguma orientação em relação a esse vírus. Os vírus, Marcos, continuam dando trabalho em termos de saúde pública. Nós já vivemos aí várias doenças, aí destaque negativo foi para a Covid, mas nós temos dengue, nós temos gripe, nós temos vírus sincicial respiratório e muitas outras doenças causadas por vírus. E agora chegou uma outra novidade para nós, né? Parece que aqui os vírus habitam e acabam trazendo dificuldades para a saúde de todos nós. Então, vírus influenza, gripe aviária, há risco para humanos? Essa é a nossa pergunta. Mas, Marcos, antes de nós falarmos sobre esse assunto, eu queria lembrar mais uma vez o telespectador para um evento que nós teremos agora, dia 7 de junho. Está muito pertinho. A próxima semana nós teremos lá no Golden Palace, sábado, 7 de junho, a partir das 20 horas, está aí, olha, o mapa das mesas. O que é isso? É a festa retrô, que tem a ver o mundo da criança com a festa retrô. Eu diria que tem tudo a ver, porque o nosso trabalho, o nosso olhar muito carinhoso e muito especial nessa fase da vida tem sido para o projeto Amor de Criança. E esta festa, eu diria até um encontro de casais, assim, uma festa que vai permitir a família se unir, os amigos conversarem e viverem uma boa música. É a festa retrô. Então aí vocês teriam aí as músicas de 60, 70, 80, aquelas músicas, Marcos, que você conhece muito bem, que já cantou, que já, como profissional, você já rodou muito
essas músicas, tempo lá seu do disco de vinil, que coisa, hein? Mas vamos recordar isso aí, Marcos, em benefício de quê? Por isso que nós estamos falando, nós temos um olhar, eu diria hoje um olhar primário para o projeto Amor de Criança que acontece na Universidade de Marília. A universidade hospeda esse projeto, dá todo o apoio a esse projeto, e é esse projeto que cuida das crianças que têm uma doença cerebral, um acometimento neurológico permanente, como a paralisia cerebral. Então aí nós temos esse grupo de voluntários que tem agora o IACE, o Instituto Amigo da Criança Especial, juntamente com o Rotary Club, quer dizer, uma sociedade forte, Marcos, uma sociedade que realmente tem projetos para a cidade, né? Não desampara, não desiste, não para até. Então, sempre promovendo o bem. E eu tenho certeza que essa festa será mais um sucesso. Mas nós queremos lembrar de você da festa e lembrar de você, olha aí, ó, são muitas mesas, você pode escolher, aliás, faltam poucas, mas ainda existem essas mesas e amanhã haverá uma reunião na hora do almoço, tal, com os carros antigos, com uma passeata lá no restaurante Chaplin, e você também está convidado. E lá haverá a venda dessas mesas e quem sabe vender todas as mesas. O benefício, repito, é a criança com doença permanente, é a criança que tem um agravo neurológico grave e que são crianças muito caras sob o aspecto médico. São todas as crianças do Sistema Único de Saúde. Hoje a nossa agenda tem lá mais de 600 crianças. Então são crianças sindrômicas, são crianças com paralisia cerebral e que precisam sempre de um apoio financeiro em termos de uma cadeira especial, de uma órtese, de um guincho, enfim, de muita coisa essas crianças precisam. Exames caros, então a gente tem que entrar num espaço que o Sistema Único de Saúde não cobre. Por isso a sociedade amiga, Daniel Spila, Pedro Lobo, todo o pessoal do Rotary Club se organizam para promover essa festa em benefício dessas crianças. Você está convidado mais uma vez e realmente eu tenho certeza que você vai gostar da festa, mas eu sei que o que mais você gosta é de abençoar as crianças que precisam. Então, Marcos, temos aí agora, dia 7 de junho, sábado, Golden Palace, a partir das 20 horas, estão aí os preços e tal, e realmente será uma festa assim, muito interessante, eu tenho certeza. Mas o grande interesse é que as crianças sejam beneficiadas. Vamos lá todos juntos, vamos lá sociedade, vamos lá participar, isso vai ser muito legal. Mas voltamos ao nosso assunto. Qual assunto? Vírus influenza, gripe aviária, risco para os humanos? Então, Marcos, nós temos a preocupação com esse vírus influenza. Esse vírus, ele é um pouquinho chato. Hoje, nós temos, a partir de 6 meses, nós temos vacina para esse vírus, né? Então, as crianças têm a oportunidade de se protegerem contra esses vírus. Gripe muito forte, derruba a criança, febre alta, tosse, coriza, aquele desânimo a criança fica. Mas você tem vacina para esse vírus influenza. Mas por que você está iniciando falando das vacinas? Marcos, as vacinas já existem há tanto tempo. Assim, bem estabelecido que acima dos 6 meses, todo mundo deve levar as crianças para vacinar. Eu diria, você, papai, mamãe, vovó, todo mundo deve tomar vacina. Aliás, o estado de São Paulo está promovendo aí uma campanha, uma oportunidade para todos vacinar. Mas você, Marcos, pode não acreditar. Todo dia, né? Eu tenho uma mãe, ou muitas mães às vezes, que perguntam, meu filho pode ser vacinado para influenza, para gripe? Gente, todo mundo deve ser vacinado acima de 6 meses. A primeira dose da vacina são 2 doses, metade, com um espaço de 30 dias.
Então é só isso. Depois disso, é uma vacininha que você aplica no braço, tá? E a sua criança vai estar protegida contra esse vírus influenza. Então, o vírus influenza existe, e existe vacina, existe precaução. Podemos evitar as crianças ficarem doentes. E a gente pergunta, você vacinou? Ah, esse ano não. Vacinou? Ah, esse ano não. Gente, por favor, olhem para as vacinas, olhem a carteirinha de vacinação do seu filho, vê como está. O ano passado, Marcos, esse vírus influenza foi muito baixa a taxa, a porcentagem de pessoas vacinadas. E nós tivemos muitas doenças. E esse ano estamos vivendo muitas gripes influenza, uma atrás do outro. Marcos. E aí, aquele risco e tal, e aí as mães ficam um pouquinho chateadas. Então, vírus influenza tem os tipos A, B, C e D, e são grande potencial de transmissão. Transmitem fácil, as crianças pegam fácil. Então, é esse o esquema que nós queremos conversar com você, telespectador, já mencionando a importância da vacina sobre esses vírus. E vamos mencionar como é que funciona esses tipos de vacina, principalmente A e B, para a gente, e qual é o tipo da vacina do influenza para a gripe aviária. Enquanto isso, Marcos, você chama o nosso comercial e em seguida nós voltamos. É isso aí, doutor. É rapidinho o intervalo e a gente volta na sequência com muito mais aqui no Mundo da Criança de hoje. Não saia daí. Até já. Vem comigo. Qual é o seu sonho? O sonho é a pista do caminho que devemos trilhar. Pense grande. Seja do tamanho do seu sonho. Escolha o que faz você agir. Unimar.br. Toda mãe é única. É fonte de carinho, cuidado e proteção. Cada uma do seu jeito, mães plurais, donas de um amor singular. Feliz Dia das Mães, uma homenagem da Unimed a quem de diferentes formas nos inspira todos os dias. Onde tem amor, tem presença que transforma. Na Pimenta Pimentinha, a criançada fica na moda e você economiza. Aproveite a promoção com até 40% de desconto e confira a nova coleção Primavera-Verão. Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda, Loja 5, fone 3422-6356. Na educação infantil, os contextos investigativos fazem parte do nosso cotidiano e desempenham um papel fundamental para o desenvolvimento das crianças, oferecendo ambientes para a exploração ativa e para descobertas. Nos contextos investigativos, as crianças são convidadas a interagir com uma variedade de materiais que as desafiam a observar, questionar, experimentar e criar. A disposição dos materiais são pensados para promover a livre manipulação e a exploração, permitindo que as crianças criem suas hipóteses e efetivem suas pesquisas. Além disso, esses espaços são projetados para promover interações sociais significativas entre as crianças, incentivando a colaboração, a comunicação e o trabalho em equipe. Que legal, a gente está de volta no Mundo da Criança, sempre com Pimenta Pimentinha, no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. É a gripe aviária, o influenza, quanta gripe, hein? E aí, doutor, fala mais pra gente aí nesse segundo bloco, ele já está aqui para conduzir brilhantemente. Diga lá, doutor. Muito bem, Marcos Vinícius, vamos para o nosso segundo bloco, né? Segundo bloco a gente já começa a ficar um pouquinho cansado, sexta-feira à noite e tal,
Mas nós estamos falando para você, telespectador, sobre vírus influenza. E nós falamos a importância da vacina e que existem 4 tipos de vírus influenza. Olha, mas eles, assim, sabe aquele negócio, pega fácil? Isso aí pega. Vírus influenza tem um potencial de transmissão muito alto. Então, por isso, nós temos que tomar cuidado e sempre estar lembrando a importância desse vírus e a importância das vacinas para prevenir. Mas vamos falar sobre os tipos de vírus influenza. Nós falamos A, B, C, D, mas o que vale, olha, o A e o B. Então, esses vírus é que acometem a nós humanos e a H e B são responsáveis por epidemias importantes, principalmente o A é responsável por grandes epidemias. Então, nós temos aí uma classificação, é por isso que os exames que se pede hoje, você pode fazer um exame laboratório, olha, teste rápido para influenza. Então vem o resultado para o A e para o B. Né? E aí você vai saber se o seu filhinho ou se você que está com sintoma de gripe, você está com o vírus influenza. Qual que é a importância do exame, Marcos? Porque o vírus influenza, ele é sensível a uma droga. Ele tem um antiviral que a gente pode usar. E olha, as crianças respondem muito bem quando a gente trata com esse antiviral. Nome comercial Tamiflu. Mas precisa sim fazer o diagnóstico. Não pode ir todo mundo ir tratando, porque tem muitos resfriados e muitas gripes que não são pelo influenza. Mas o influenza que tem vacina, o influenza que tem remédio, ele merece ser diagnosticado corretamente. Né? Então, A e B, os dois são responsáveis por grandes epidemias, mas o A pelas maiores epidemias. E nós temos muito vírus A aí na praça, aí, atingindo as crianças, deixando as crianças doentes. E isso tem que ser tomado muito cuidado. E ainda mais, esse vírus influenza tipo A, Marcos, vocês estão vendo na tela, encontrados em espécies animais, além dos humanos, suínos, cavalos e aves. Então, o tipo A pode ser encontrado em outros animais além do homem. Né? Tem subtipos do vírus influenza A, H1N1, H3N2. Então, esses vírus, H3N2 e H1, mais comum é H1N1, mas tem H3N2. Quando você toma a vacina, você está protegendo contra esses vírus. Então, o vírus A, ele pode existir. Agora, é diferente do vírus B, mas o vírus B, eles acometem exclusivamente humanos. Né? E os vírus da gripe B não são classificados em subtipos. Então, o tipo A, você tem o subtipo H1N1 e H3N2. O tipo B não tem subtipos. E esse tipo B, ele só acomete exclusivamente os humanos. Nós, homens. Privilégios nossos, né? Ter um vírus B assim para curtir uma violenta de uma gripe. Mas a vacina protege contra os dois. Né? Então, se você tomar a vacina, realmente você está protegido. E isso é necessário. Então, voltando um pouquinho aqui, nós temos o tipo A, além de acometer nós, humanos, pode atingir os animais também. Tem aí os suínos, cavalos e aves. E tem os subtipos, H1N1 e H3N2. Né? Agora, o tipo B, só os humanos. Né? Não tem subtipos. Agora, e a gripe aviária? É um outro subtipo. É o vírus influenza A, mas outro subtipo, H5N1. Então, é por isso que é diferente a doença em seres humanos, nas crianças, em pessoas adultas, do tipo A, que vai ser H1N1 ou H3N2, e da ave, o vírus influenza da gripe aviária, é outro tipo, H5N1. Né? E nós vamos mencionar aqui se esse vírus pode acometer os humanos. Nós vamos ver que pode, né? Mas é raro, mas pode.
Então, precisamos tomar cuidado com isso? Precisa tomar cuidado, mas você deve ser vacinado. A vacina protege contra isso? Não. A vacina protege contra H1N1, H3N2. Certo? Então, essa vacina do Estado, gente, ela é grátis. Você pode ir lá e tomar a vacina. Agora, lembrar que para a gripe aviária é um outro tipo. É um outro tipo de vírus. É o H5N1. Esse é que tem deixado as aves doentes. E aí essas aves têm que ser sacrificadas. Nós vimos esse problema lá em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, próximo a Porto Alegre. E na quarta-feira, para quem acompanhou as notícias, as manchetes, foram identificadas algumas aves do Distrito Federal, em Brasília, portadoras desse vírus. Aves que morreram e foram identificados esse vírus H5N1. Então, qual é a preocupação? E é por isso que a gente está trazendo esse assunto. A preocupação é que isso cresça no Brasil, que isso espalhe, que isso vá mais longe em termos de incidência, de pessoas acometidas, o que é raro, mas pode acontecer, mas de aves. E é claro, à medida que você tem muitas aves morrendo pela doença, você precisa tomar um pouquinho de cuidado, porque pode acometer o ser humano. Então aí, a gripe aviária, o vírus influenza, o subtipo H5N1. É uma doença infecciosa que pode infectar aves e mamíferos, incluindo o homem. Esse slide, Marcos, é que a gente quer chamar a atenção, que é um vírus que acomete principalmente as aves ou outros animais e mamíferos, animais mamíferos. Agora, pode acometer também o homem. Poxa, mas parece que isso não é uma coisa assim tão comum. E parece que não há uma preocupação com isso. Há uma preocupação sim. Tanto assim que os animais que são detectados esse vírus nas aves, tem que matar todas as aves. E não sei quantas mil aves foram sacrificadas por serem portadoras desse vírus. Então tem que isolar todo esse procedimento aí de saúde pública e sob o aspecto da veterinária. Agora, para nós, vale o alerta, que é um vírus que acomete aves, sim, como nós estamos vivendo no Brasil. Outros animais mamíferos, isso também é verdade. Você pode ter isto e até como transmissor dessa doença, mas pode ter também na gente, pode ter em humanos. Então esse é alerta que a gente quis trazer no programa, Marcos, porque realmente é importante mencionar isso. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a Organização Mundial de Saúde Animal, desde o ano de 2022, então há 3 anos para cá, observa-se surtos de influenza aviária de alta patogenicidade em aves domésticas, aves silvestres e mamíferos silvestres em diversos países. Quer dizer, não é uma coisa só nossa. Estados Unidos tem, Canadá tem, outros países tiveram a presença desse vírus H5N1 em aves silvestres, mamíferos silvestres e as aves domésticas. Então aí tem que se tomar um cuidado muito grande no aspecto profissional. As pessoas que têm granjas, etc., estão muito preocupadas com isso, porque se isso expande, realmente o prejuízo financeiro vai ser muito grande. Mas a nossa preocupação é com as crianças, a nossa preocupação é com a saúde de cada um de nós, humanos. Então nós já vimos aqui que o H5N1 é o influenza A e que pode acometer também os humanos, além de aves, mamíferos, silvestres, também aves domésticas. É isso aí, doutor Francisco. Rapidinho intervalo e a gente já volta para o último bloco da noite de hoje no nosso Mundo da Criança. Não saia daí, até já.
Qual é o seu sonho? O sonho é a pista do caminho que devemos trilhar. Pense grande. Seja do tamanho do seu sonho. Escolha o que faz você agir. Unimar.br. Toda mãe é única. É fonte de carinho, cuidado e proteção. Cada uma do seu jeito, mães plurais, donas de um amor singular. Feliz Dia das Mães! Uma homenagem da Unimed a quem de diferentes formas nos inspira todos os dias. Onde tem amor, tem presença que transforma. Na Pimenta Pimentinha, a criançada fica na moda e você economiza. Aproveite a promoção com até 40% de desconto e confira a nova coleção Primavera-Verão. Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda, Loja 5, fone 3422-6356. Na educação infantil, os contextos investigativos fazem parte do nosso cotidiano e desempenham um papel fundamental para o desenvolvimento das crianças, oferecendo ambientes para a exploração ativa e para descobertas. Nos contextos investigativos, as crianças são convidadas a interagir com uma variedade de materiais que as desafiam a observar, questionar, experimentar e criar. A disposição dos materiais são pensados para promover a livre manipulação e a exploração, permitindo que as crianças criem suas hipóteses e efetivem suas pesquisas. Além disso, esses espaços são projetados para promover interações sociais significativas entre as crianças, incentivando a colaboração, a comunicação e o trabalho em equipe. Que legal! De volta ao mundo da criança, sempre com Pimenta Pimentinha no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. Cá estamos nós, hein, para o último bloco de hoje, falando aí sobre influenza, gripe aviária e os riscos para nós, humanos. É isso aí. Ele já está aqui, doutor Francisco, para finalizar com chave de ouro. Diga lá! Muito bom, Marcos. Terceiro bloco. E nós estamos falando sobre a gripe aviária, tá? H5N1 é o tipo de vírus, é um tipo de influenza tipo A, subtipo A. E aí nós temos mencionado, alertando a população de que a dúvida sempre é assim, olha, mas isso pode acometer o homem? Pode, né? E é isso que nós vamos comentar agora com o telespectador, porque desde 2022, então, a Organização Mundial de Saúde Animal tem mostrado que tem alta patogenicidade em aves domésticas, aves e mamíferos silvestres em diversos países, inclusive, e chegou agora no nosso. Mas como é que é isso que acontece, essa transmissão? Como é que isso evolui para o homem? E aí nós temos assim, olha, então é o H5N1, sempre que os vírus da influenza aviária circulam entre aves, existe o risco de ocorrência esporádica de casos humanos pela exposição em aves infectadas, principalmente as pessoas que trabalham com isso. Mas essa transmissão aí pode ter, já não pode mais as aves de quintal, etc., mas pode ocorrer aí em outras pessoas que não trabalham com as aves. Então, existe sempre o risco. Podem ser casos esporádicos? São esporádicos. A proporção é pequena, muito pequena, mas o nosso programa iniciou gripe aviária. Há risco para os humanos? Nós temos que dizer que sim. E por isso a gente está aqui para falar exatamente isso, que são casos esporádicos, uma porcentagem pequena, sim,
mas é sempre um cuidado, sempre um alerta a gente falar. Assim, o controle da doença em animais é uma medida essencial para reduzir o risco ao ser humano. Controle da doença em animal. É isso que está se fazendo, né, Marcos? As aves acometidas, a região acometida, todas as aves foram sacrificadas para diminuir o risco, que é esporádico em humano, mas você tem que trabalhar para reduzir esse risco ao ser humano. E mais? Até o momento, dentro do que foi observado no mundo, o vírus da influenza aviária não infecta humanos com facilidade, é isso que nós estamos dizendo. E quando ocorre, geralmente a transmissão de pessoa a pessoa não é sustentada. Quer dizer, não passa de pessoa para pessoa, mas passa da ave para a pessoa. Então, é raro, mas é zero, não é zero. Está perto da gente? Espero que não evolua. Está lá no sul, como nós mencionamos, parece que foram detectados alguns casos no Distrito Federal, lá em Brasília. Essa semana agora, essa foi a notícia, vamos ver como isso vai evoluir na próxima semana. Mas o risco é pequeno, mas não é zero. E a transmissão de pessoa para pessoa não é sustentada, ela não ocorre, né? O mais é da ave para a gente mesmo. E aí a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Desde 2003, Marcos, foram notificados à Organização Mundial de Saúde um total de 874 infecções humanas, incluindo 458 óbitos, caracterizando a alta letalidade. Bom, então quer dizer que a gente tem que se preocupar um pouco, né? Tem 2003 para agora, Marcos, são 20 anos, 22 anos. Olha, 874 casos. Isso é pouco, muito pouco, né, para 22 anos. Mas quando é alguém nosso, é muito. Então, realmente, a nossa resposta para o início do programa, tem risco a gripe aviária? Tem. É pouco risco? É pouco risco. É zero? Não, não é zero. Então, nós temos aqui, olha, e desses 874 que tiveram infecções, incluindo, pode ser metade morreram. Né? Então, o vírus influenza é de alta letalidade. Isso é assim, olha, caracterizando alta letalidade. Isso aqui é dado, Marcos, da Organização Mundial de Saúde. Nas Américas, 3 casos de influenza aviária em humanos foram identificados. Um nos Estados Unidos, abril de 2022, agora. Um no Equador, janeiro de 2023, 2 anos atrás. E um no Chile, em março de 2023. Então, nas Américas, 3 casos de influenza em humanos, tá? Estamos de aves, de bando que dá, né? Pega muito. Mas em humano, olha, Estados Unidos, agora, ó, pertinho, 2022. Equador, 2023. Chile, 2023. Então, são doenças em humanos, como nós vimos, de alta letalidade. Compromete muitas pessoas. E aí, nós temos, então, que essa situação, ela não é zero. Né? Então, a gente tem que realmente pedir a Deus para que não suba esse vírus para cá. Né? Porque quando começou o Covid, começou muito longe, lá na China. E a nossa preocupação, Marcos, você lembra que nós falávamos, olha, se esse vírus chegar aqui vai dar trabalho. Veja o que ele fez no mundo todo, não foi só aqui, mas começou lá no cantinho da China. Nós temos muitos casos agora no sul. Vai subir para cá, vai espalhar para o Brasil? Oxalá não. E se subir para cá, há risco humano? São raros os casos, mas nós vimos que há uma alta letalidade quando uma pessoa adquire esse vírus, o que nós estamos mencionando, o H5N1. Lembrando, influência para nós é influência A e influência B. Influenza A tem os subtipos H1N1 e H3N2. Para as aves, é H5N1. É diferente o tipo de vírus. No Brasil, em 15 de maio de 2023, o Departamento de Saúde Animal da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura e Pecuária notificou à Organização Mundial de Saúde
as primeiras detecções de influenza em aves silvestres. Então, veja, 2 anos atrás já existia em aves silvestres. Ave silvestre aí, tá espalhada aí pelas florestas. Mas agora são as árvores comercializadas em granjas, etc., recebendo todo o cuidado técnico, e a gente sabe que isso é muito bem desenvolvido no nosso país. A gente é realmente um grande exportador de carne de frango, de ovos, né? Então isso é muito bem cuidado, isso implica em dinheiro. Veja o grande prejuízo que deu a esses proprietários que tiveram que sacrificar milhares aí de animais. Então, mas desde 2023, vamos falar do Ministério de Saúde nosso, teve que comunicar à Organização Mundial de Saúde Animal que havia H5N1 em aves silvestres. Então isso realmente mostra assim, que se tem um cuidado sério, que se tem que ter um cuidado assim, importante em relação a esse vírus, e porque nós vimos assim, pode acontecer que humanos possam adquirir esse vírus e as doenças são graves, né? Então aí nós temos, as aves quando infectadas, como é que é a transmissão? Podem disseminar vírus através da saliva, secreções de mucosas e das fezes. Então é dessa maneira que as aves transmitem. A infecção se dá tanto pelo contato direto, respirar o vírus contido em gotículas ou partículas transportadas pelo ar, ou pelo contato com superfícies contaminadas por ave infectada, e depois tocando seus próprios olhos, boca ou nariz. Então essa transmissão ocorre dessa maneira. As pessoas raramente contraem influenza aviária, mas quando isso ocorre, geralmente é devido ao contato direto, desprotegido, sem o uso de equipamentos de proteção individual, como luvas, roupas, etc., com as aves infectadas. Então é o pessoal que trabalha com as aves. Mas, de qualquer forma, nós vimos que há uma preocupação, porque é uma doença que tem uma letalidade alta. As pessoas ficam muito doentes, e nós vimos que em 22 anos, mais de 400 pessoas faleceram de gripe aviária. Então é um problema só das aves? Sim, das aves silvestres, dos animais mamíferos silvestres, etc. Mas pode acometer o homem? Pode. E se acomete? É grave, né? E quem trabalha com isso tem que tomar todos esses cuidados profissionais para não adquirir o vírus. Então essa é a nossa mensagem, Marcos. Só um cuidado, uma lembrança, é claro. Nosso desejo jamais é de trazer preocupação ou assustar alguém. Mas para saber que esses vírus ainda continuam circulando ao nosso redor, né? E aí a gente tem que tomar cuidado. Enquanto isso, o cuidado maior, Marcos, que você, papai e mamãe, deve ter com o nosso filhinho, ensina o menino no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, com certeza não se esquecerá dele. Um grande abraço a todos e um final de semana muito feliz. É isso aí, doutor Francisco. Ótimo final de semana a todos. Que Deus abençoe e até a semana que vem. Tchau!